Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para Terezinha Lopes. Ela divulgou a mensagem de ontem do Vem Segue no Facebook dela. Tá bom? Eu nem sabia que dava para pegar do YouTube e colocar no Facebook ali, mas ela divulgou. Muito obrigado. Inclusive a Terezinha Lopes e o esposo dela, né, o Adriano Lopes, eles mandaram o papel para a missão, tá bom? Para fazer missão, já voltou esse papel e agora em maio eles estão partindo para a missão. Eles vão fazer missão Cabo Verde, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês. É muito bom ver pessoas servindo no reino de Deus. Parabéns aí pela decisão de fazerem um chamado aí, de cumprir um chamado de casal, né? Mandarem fazer missão como casal. Parabéns aí por essa decisão e eu desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar sobre a expiação de Jesus Cristo e eu gostaria de falar sobre duas coisas de Jesus Cristo que possibilitou ele poder fazer a expiação para nós. A primeira coisa é que ele foi o primogênito de Deus, tá bom? O primogênito, né, nós estudamos já desde o começo do Velho Testamento, que significa o filho primeiro ali, tá bom? Mas também significa ser o escolhido. Nem sempre o primogênito era um filho mais velho, tá bom? Era às vezes aquele que Deus havia escolhido. Então Cristo ele foi escolhido por Deus para ser o primogênito, para ser o nosso Salvador, tá bom? E nós todos apoiamos ele também como nosso Salvador. Então a primeira coisa é que ele é o primogênito, ele foi escolhido, tá bom? Outro título de Jesus Cristo é que ele é o unigênito do Pai, tá bom? Ele é o único ser que nasceu nessa terra diretamente de um Pai celestial com uma mãe mortal, tá bom? Então isso fez dele um ser imortal, por causa que ele herdou as características do pai dele, tá bom? Sendo imortal, ele tinha controle sobre a morte. E também ele herdou as características terrenas, porque a mãe dele era mortal. Então ele sofria dores, cansaço, todas as coisas. E porque ele é o unigênito, ele foi o único a nascer dessa maneira, tá bom? Aqui, sendo concebido por uma mãe virgem diretamente com o Pai Celestial. Ele foi o único dessa maneira, por isso unigênito. Então, por conta desses dois atributos misturados, possibilitou que ele cumprisse a expiação por nós. Porque no momento em que fosse lhe afligido dor para pagar pelos nossos pecados, Jesus Cristo ele podia escolher continuar vivendo e sofrendo para que aquele pagamento fosse pago, a dor pelos nossos pecados. Tá bom? Então é muito importante essa característica de unigênito do Pai, tá bom? Eu vou ler hoje aqui duas escrituras, tá bom? Que fala sobre a expiação de Jesus Cristo. A primeira delas se encontra aqui em Doutrina e Convênio, seção 19, a partir do versículo 15. Essa seção ela é muito importante porque é o único relato que nós temos da expiação de Jesus Cristo falado por sua própria voz. Tá bom? Então ela é muito interessante para que nós possamos entender a expiação de Jesus Cristo pela voz dele. Bom, os outros evangelhos também falam sobre a expiação de Jesus Cristo no Velho Testamento, em várias partes, na verdade. Mas em Doutrina e Convênio, seção 19, é o único que é o próprio Salvador Jesus Cristo falando sobre a intensidade da dor que ele sentiu, tá bom? Dá para nós termos uma noção do que é. Bom, então aqui diz o seguinte, né? Qual doloroso tu não sabe, qual intenso tu não sabe, sim, qual difíceis de suportar tu não sabe. Pois eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, a glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei os meus preparativos para os filhos dos homens. Então aqui nós vemos em primeira mão o próprio Salvador Jesus Cristo relatando uma parte, né, da expiação do sacrifício infinito que ele fez. E nessa parte aqui,
a gente consegue observar que ele fala que sofreu tanto no corpo como no espírito. Então, no momento da expiação, né, da dor, era como se fosse mundos caindo sobre Jesus Cristo. O pecado de toda a humanidade, de vários universos, tudo vindo sobre Jesus Cristo ali, para que ele pudesse pagar pelos pecados nossos, tá bom? Então, outra coisa interessante aqui nessa frase que ele diz, né? Que ele desejou não ter que beber a amarga taça e recuar. Essa frase aqui, ela significa assim, dizendo que por causa da dor e a angústia, era tão forte que ele sentia esse desejo, né, que se fosse possível passasse dele esse cálice. Mas também, em uma conferência com uns 70, ele explicou que essa frase, né, tem mais de 10 significados, e ele passou alguns dos significados ali, o que significa quando Jesus Cristo disse, né, que ele desejou não beber da amarga taça e recuar. Uma das coisas que significava era que ele era como se ele estivesse dizendo, olha, se eu não fui perfeito, né, passa de mim esse cálice. Se eu não sirvo para expiação, passa de mim esse cálice. Ou seja, para cumprir a expiação de Jesus Cristo, tinha que ser alguém perfeito, nunca poderia ter pecado. E Jesus Cristo, ele guardou os mandamentos do Pai desde o princípio, ele nunca pecou. Então ele era o único também com essa capacidade de pagar pelos pecados das outras pessoas. Se ele tivesse pecado, ele estaria pagando pelos próprios pecados dele e não conseguiria pagar pelo pecado de outras pessoas, tá bom? Então tem sobre isso esse significado aqui também. Um dos outros significados é sobre a obediência. Ainda que fosse difícil, ele estava ali obediente e sentindo amor. Ele tinha amor também por nós e pelo Pai Celestial, e por isso ele desejava também cumprir essa expiação, passar por essa dor por nós e pelo Pai Celestial. Ele sabia que estava agradando a Deus, tá bom? A outra escritura que eu vou compartilhar com vocês é uma que eu amo demais, que é aqui em Lucas, capítulo 22, tá bom? É quando Jesus Cristo vai ali para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, junto com os seus apóstolos. Era a noite bem escura, né? Se você se afastasse um pouco, não dava para ver ali as pessoas ou quem era, tá bom? Era tão escuro, aliás, ali, que o apóstolo, né, queria atrair ele, Judas, falou que iria atrair ele com um beijo, ele se aproximaria e daria um beijo, para que os soldados pudessem identificar, porque estava muito escuro ali naquela noite, tá bom? Mas ele chegando ali no Monte das Oliveiras, tá bom? Ele se afastou dos apóstolos, ele levou consigo ali, para mais perto dele, Pedro, Tiago e João, e pediu para que eles orassem ali naquele lugar e vigiassem, tá bom? Enquanto ele ia orar ali. O versículo 40 diz assim, e quando chegou a este lugar, disse, orai, para que não entreis em tentação. Completando os outros evangelhos aqui, por exemplo, lá em Mateus, fala assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso ensina uma coisa muito grandiosa para nós, que o nosso espírito pode até estar preparado, mas a carne é fraca, ou seja, o nosso corpo ele sente desejos, apetites, paixão, e o espírito é mais forte. E nós devemos fazer com que o espírito domine o nosso corpo, tá bom? Então é um grande ensinamento aqui também que Jesus Cristo passa. Mas ele pede então para os seus discípulos ali orar e vigiar naquele momento. E ele vai, ele se afasta ali dos apóstolos e ele começa a sofrer essa angústia, essa dor, pagando pelos pecados, né? E aí ele volta novamente até os apóstolos e eles estavam dormindo. Ele acorda os apóstolos novamente e fala, velai comigo, né? Fiquem acordados, orai e vigiai. E ele volta, né, para pagar ali os pecados novamente. Quando ele volta, os apóstolos estão dormindo de novo, né? E aí ele fala, nenhum momento pode velar comigo, né? E ele faz isso 3 vezes. Em 3 vezes ele vai lá e sofre pelos nossos pecados. E eu gostaria de relatar como está aqui em Lucas sobre esse acontecimento, tá bom? Diz aqui a partir do versículo 41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava,
Então, Jesus Cristo ele se afastou naquela noite cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra nas escrituras é cerca de 30 metros, tá bom? Se for eu jogando essa pedra, dá uns 50 metros, tá bom? Mas, tô brincando. Na verdade, são 30 metros de distância, tá bom? Um tiro de pedra. Então ele se afastou cerca de um tiro de pedras e ele começou então a orar ao Pai ali dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Bom, nesse momento aqui, enquanto ele estava pagando pelos nossos pecados, sofrendo, a intensidade, a dor foi tão grande que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão ali. Então era uma angústia total ali, né? No corpo, na alma, no espírito. Ele sentiu todas as dores, tá bom? Era como o peso de mundos vindo sobre ele ali naquele momento. E conforme diz o versículo, né, é dito aqui que um anjo apareceu que o fortalecia. Nós sabemos que a expiação ela tinha que ser passada somente por Jesus Cristo. Não teria como outra pessoa ajudar Jesus Cristo. Ele fez essa obra sozinho, ele bebeu da amarga taça sozinho, tá bom? Então, em que sentido esse anjo ele pode ter fortalecido o nosso Salvador naquele momento, tá bom? Inclusive, algumas pessoas acreditam que esse anjo era um amigo muito íntimo do Salvador Jesus Cristo, que poderia ser Miguel, tá bom? Então, esse anjo ele chega até Jesus Cristo e conforta ele de alguma maneira, tá bom? Aqui na Escritura não dá menção de como que ele fez isso, tá bom? Que diz aqui, ó, apenas diz o seguinte: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Como esse anjo poderia fortalecê-lo? Eu gosto de pensar nas seguintes frases que esse anjo poderia dizer ali, né? Eu não imagino aquele anjo chegando em Jesus Cristo ali, dando uns tapinhas nas costas de Jesus Cristo e dizendo: vai, você aguenta, né? Tá quase acabando, só falta mais 3 vezes para você pagar por esses pecados, né? Você vai conseguir, como se ele estivesse torcendo ali, né? Na verdade, eu acredito que esse anjo, ele fortaleceu Jesus Cristo, lembrando do papel que ele tinha, né? Que Jesus Cristo tinha. Na verdade, eu acredito que o anjo poderia ter dito para ele a seguinte frase, né? Só tem você, só você consegue fazer, né? Toda a humanidade depende de você agora. Se você não fizer, todos estarão perdidos. Eu imagino esse tipo de frase, né? E até mesmo uma frase como se ele estivesse dizendo, olha, o Pai Celestial, ele prometeu um Salvador para toda a humanidade, né? E esse Salvador é você. E se você não cumprir, não passar por essa expiação, não cumprir esse sacrifício, isso fará de Deus, né, nosso Pai, um mentiroso. E Deus, ele não pode mentir. Porque se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Ele tem que cumprir as promessas dele. E as promessas dele vai se cumprir em você. Então, neste momento, eu acredito que por amor ao Pai Celestial e por amor a nós, né, Jesus Cristo, ele suporta essa dor. Ele aguenta essa dor e passa por toda essa dor para que nós possamos voltar a viver com Deus. Tá bom? Então, por amor a Deus e por amor a nós, ele passa por essa dor. E eu quero compartilhar o meu testemunho, que eu sei que mesmo que eu fosse a única pessoa na Terra, ainda assim eu acredito que Jesus Cristo viria e pagaria pelos meus pecados, para que eu pudesse voltar à presença de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.